A paz do Senhor, irmãos, como vocês estão? É motivo de alegria estar mais uma vez aqui com vocês, trazendo a palavra do Senhor, né? E, assim, eu sou apaixonada pela palavra do Senhor, tudo que eu falo, assim, é direcionado, né? Porque é a nossa bússola, é a nossa arma, né? E hoje, a palavra que o Senhor ministrou no meu coração está em Daniel, capítulo 1, que fala assim, tem como título: A educação de Daniel e outros jovens hebreus na corte de Nabucodonosor. No ano terceiro do reinado de Joaquim, o rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens em que não houvesse defeito algum, formosos de aparência e instruídos em toda a sabedoria, e sábios em ciência, e entendidos no conhecimento, e que tivesse habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse criado por 3 anos, para que no fim deles pudesse estar diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o nome de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael de Mesaque, e a Azarias o de Abidnego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria ele os vossos rostos mais tristes do que os dos jovens que são vossos iguais. Assim arriscarias a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despeseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, fazendo que se não dei legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a aparência dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, te hajas com os teus servos. E ele conveio nisso e o experimentou 10 dias. E no fim dos 10 dias, pareceram os seus semblantes melhores. Eles estavam mais gordos do que todos os jovens que comiam porção do manjar do rei. Dessa sorte, o despeseiro tirou a porção do manjar deles e o vinho que deveriam beber e lhes dava legumes. Né? Eu fico assim encantada, né, com a sabedoria de Daniel e a obediência dele em não se contaminar. Ele estava cativo, né, na Babilônia. Ele poderia se contaminar, ele poderia tô aqui com o rei, vou comer o que o rei come, vou beber o que o rei bebe, e estou sendo obrigado a fazer isso.
E ele não quis. Ele não se deixou influenciar. Né? Nem ele, nem Sadraque, nem Mesaque, nem Abidnego, né? E Ananias, Misael e Azarias, né? E depois dos 10 dias, né, do teste que o eunuco fez com eles, viu que eles estavam mais fortes, mais saudáveis do que os outros que estavam comendo, né, o que o rei comia. E assim eles permaneceram, né? E Paulo fala que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. Não é porque é permitido que a gente vai fazer. Que a gente venha fazer o que é bom, perfeito e agradável aos olhos do Senhor. Olha onde foi parar o pecado de Eva. Estava ali, a árvore. Ela escolheu ouvir, né, a serpente. Foi uma escolha dela. Foi permitido, mas não convia naquele momento. E a gente? O que é que a gente tem comido? Com o que é que a gente tem se contaminado? Mais adiante, a gente vai ver esses 3 jovens, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego lançados numa fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais, porque eles não se curvaram diante a imagem de Nabucodonosor. Por que eles não fizeram isso? Eles moravam lá no palácio, eram sábios, mas eles não se curvaram, porque eles só se curvam ao Deus, ao nosso Deus. E Deus livrou eles da fornalha? Não. Mas Deus estava com eles lá. E assim Deus faz. Deus não livrou Daniel de ser cativo. Mas Deus livrou ele da cova dos leões. Deus estava lá. Ele entrou, mas Deus estava lá. A mesma coisa é conosco, irmãos. No mundo teremos aflições, mas vencemos todas porque Deus é conosco. Que a gente não venha se contaminar com as coisas desse mundo. Vamos parar, vamos refletir. O que é que está nos afastando da presença do Senhor? O que é que a gente está lendo? O que é que a gente está assistindo? O que é que a gente está ouvindo? Onde é que a gente está indo? É uma reflexão. É uma reflexão, gente. A porta que leva à maldição é larga. É agradável. Mas a que leva à salvação é estreita. Então temos que fazer alguns sacrifícios. Se quisermos entrar por essa porta. Que a gente venha se adequar à vontade do Senhor. Que a gente não se influencie por amizades, por familiares, por parentes, né? Filhos.
que a gente venha fazer sempre, que a vontade, né, do Senhor esteja sempre em primeiro lugar em nossas vidas. E é isso, gente. A palavra do Senhor hoje veio mais como reflexão mesmo. Né, a gente observa, né? Eu assisti um filme que fala muito sobre isso. O nome desse filme é Corajosos, né? Onde um servo do Senhor, ele estava trabalhando numa empresa, mas só que ele ganhava muito pouco, né? E ele estava passando necessidade, né? Em casa, tá, as contas atrasando. E o patrão dele resolveu contratar um gerente. Mas antes ele fez um teste, né? Ele fez um teste com vários funcionários para sonegar os impostos. Olha, você vai ser gerente, mas você sabe que a gente aqui sonega impostos, isso e aquilo, tal. Aí outros aceitaram, mas quando chegou nesse, ele disse que ele não poderia fazer isso. O chefe disse, não, vai em casa, converse com sua esposa, o trabalho é muito bom, vocês estão precisando. E ele chegou em casa, ele conversou com a esposa dele e ambos decidiram que não era da vontade de Deus, que não era o certo a fazer, que não valia a pena eles se contaminarem, né? Se fazer, né, uma coisa que não era vista aos olhos do Senhor só por conta de dinheiro. E quando ele chegou no outro dia na empresa, o patrão mandou chamar ele disse, olha, minha resposta era aquela de ontem mesmo, eu te agradeço, mas para mim não dá. E aí o patrão ficou tão feliz, né, com ele, que disse que era um teste e que ele naquele momento era o novo gerente. Sabe, eu chego a me arrepiar, porque é lindo o agir de Deus. Né, que a gente não venha fazer o que os nossos chefes querem que a gente faça se for contra a vontade do Senhor. Que a gente saiba dizer não. Porque Deus tem sempre o melhor pra gente. Viu, irmãos? E até aqui o Senhor me sustentou. Desejo uma boa noite para vocês, uma boa madrugada, né? Que o Senhor esteja presente sempre na vida de vocês, né? Protegendo, guardando e livrando de todo mal. Um beijão no coração de vocês. Até amanhã.